Pessoal, obrigado a vocês que voltaram aqui ao canal Tomate na Mão. Hoje a gente vai fazer a nossa revisão e os nossos comentários sobre o episódio 21 da primeira temporada da série Problema dos Três Corpos, que está passando lá na Tencent TV da China. Esse episódio está fantástico, revela um monte de coisa se encaixa aqui, um monte de coisa que eu falei que era spoiler no episódio anterior, agora tudo deixa de ser spoiler e vai ficar muito interessante a coisa, né? Mas quem acha que acabou os mistérios, não acabou não, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, vamos fazer uma recapitulação para a gente entender como é que a gente chegou até aqui e poder assistir a esse episódio. Se você não quiser ver toda essa recapitulação, pode passar para o próximo capítulo desse vídeo. Esse vídeo tem capítulos no YouTube, então se você pular para o próximo capítulo, você já vai cair no início do episódio 21 para a gente conversar sobre ele aqui, né? E você sabe, se você quer saber como é que você faz para assistir a série original, tem o link dela na descrição, e tem lá no episódio 1, eu falo como que você coloca a legenda em português, tudo certinho, tudo explicado lá, né? Então vamos à nossa recapitulação. A série começa no ano de 2007, quando alguns cientistas começam a se suicidar. Por exemplo, a Yang Dong, que está aparecendo aí, é uma física, uma astrofísica, né, de partículas, especializada em física de partículas, e ela em determinado momento se suicida e deixa um recado do tipo: a física não existe mais, uma coisa meio dramática assim. E o problema é o seguinte, não é só ela, foram vários cientistas que estavam se suicidando dessa forma, e o governo ficou interessado em saber o que estava acontecendo, né? Então montou um time de investigação, que são os dois personagens principais aqui da história, é justamente o Shi Qiang, que está aqui à esquerda. Ele é um investigador militar, um cara meio durão e coisa e tal, mas muito inteligente também, e o Wang Miao, que é um físico de partículas, também de nanopartículas, ele estuda nanomateriais, né? E ele é um cientista, então como essa investigação toda gira em torno de cientistas, ele é requisitado pelo Shi Qiang para fazer a equipe de investigação, né? E de fato, os dois começam a investigar o caso, e a primeira coisa que eles identificam é que tem ligação com um tal Fronteiras da Ciência. O Fronteiras da Ciência é uma organização aqui que tem em vários lugares. Lá na China ela é controlada pela Shen Yufei, e os cientistas todos que se suicidaram passaram por algumas palestras nessa entidade aí, Fronteiras da Ciência. Então, evidentemente, eles começam a investigar isso daí. Inclusive, o Wang Miao, ele vai em uma dessas reuniões, e nessa reunião a gente fica sabendo de duas hipóteses que eles falam lá no Fronteiras da Ciência, né? Que é justamente a hipótese do atirador e a hipótese do fazendeiro. Se você quiser entender essas hipóteses em detalhes, lá no episódio 2 da minha lista eu explico essas duas hipóteses em detalhes, mas basicamente todas as duas têm a ver com o fato de que a ciência ela tem um limite, que é o limite da percepção humana. A gente não tá, o que a gente não sabe ainda não é objeto da nossa ciência. A nossa ciência ainda está muito no início, coisa e tal. Então, tem a ver com isso. Embora nós nos consideremos muito avançados em termos científicos e tecnológicos, na verdade ainda tem muita coisa para a gente entender, e tem muita coisa que a gente nunca vai entender. Sempre vai haver uma fronteira aí para o conhecimento, né? Mas enfim, eles continuam investigando esse caso, e em determinado momento o Wang Miao decide entrar para a Fundação Fronteiras da Ciência. Então ele quer fazer parte do corpo lá da empresa, e daí oferecem para ele a possibilidade dele jogar o jogo Tribody.com, que é um jogo de realidade virtual, em que ele entra lá e ele está num mundo similar à Terra, mas é um mundo que tem períodos estáveis, períodos instáveis e coisa e tal. E daí o segredo é como é que você descobre qual é o período estável, qual é o período instável, porque a civilização lá ela tem muita dificuldade de se estabilizar, né? Justamente porque de vez em quando ela é pega de surpresa por períodos instáveis de muito calor ou muito frio, e acaba destruindo a civilização, né? Então, no jogo, as pessoas são representadas por seres humanos e coisa e tal, mas elas podem, por exemplo, se desidratar. Isso aqui é um ser humano desidratado aqui, né? E aí o tempo todo eles ficam tentando descobrir como fazer um calendário para essa civilização, como ela saber se vai ter um momento estável ou não, né? Em determinado ponto, o Wang Miao mata a charada. Por que a civilização no jogo ela tem períodos estáveis e instáveis? Porque, na verdade, é um planeta que gira em torno de um sistema de 3 sóis, né? Ou seja, é o tradicional problema dos 3 corpos, como o livro diz, né? O nome do livro é esse, o nome do jogo é esse, então não é nem surpreendente
essa solução dele. Então ele passa de fase no jogo porque ele descobre que o planeta lá tem períodos estáveis e instáveis porque ele orbita 3 sóis, né? E esse problema dos 3 corpos é um problema já conhecido desde a época da mecânica newtoniana. Então o próprio Newton, ele estabeleceu as equações para 2 corpos de massa mais ou menos do mesmo tamanho, um girando em torno do outro. Tem como fazer essa conta fácil. Você tem como fazer fácil também a conta de um corpo muito pesado e vários corpos menores girando em torno dele, como é o caso do sistema solar. Tudo isso é fácil. Mas quando você tem 3 corpos de tamanho mais ou menos equivalente, você tem uma situação muito mais complexa de você calcular, né? O Newton não conseguiu calcular. Até tem algumas soluções parciais, quando os corpos têm exatamente a mesma massa e eles começam numa determinada velocidade. Então tem algumas soluções intermediárias, mas não existe uma solução para o caso geral. Três massas mais ou menos do mesmo tamanho, mas não necessariamente iguais, circulando uma em torno da outra. Isso gera um sistema caótico, né? E daí eles, estudando essa coisa na segunda fase do jogo, a segunda fase do jogo tem que tentar descobrir, então, qual é a órbita dos sóis para você calcular o calendário lá para esse planeta imaginário, né? E daí eles tentam várias coisas, solução analítica não tem, que seria uma fórmula, não existe isso. Eles tentam uma solução computacional, fazendo um computador com pessoas e coisa e tal, e tentam fazer esse computador e coisa e tal, mas também a solução numérica também dá errado. Por quê? Porque é um caso clássico de sistema caótico. Você chega a fatores muito pequenos em que o erro numérico da conta vai dar um valor muito alto e aí acaba afetando o resultado final, tornando o resultado totalmente imprestável. Então, mesmo com computador, você não consegue calcular esse caso dos 3 corpos, né? Então, esse é o problema do jogo, e aí, ou seja, dá a entender que essa Fronteiras da Ciência está estudando esse tipo de coisa. Além disso, a gente descobre que a Fronteiras da Ciência tem facções lá dentro. Não é uma organização só, que tem uma comandante e coisa e tal, mas, por exemplo, esse rapaz aqui, o Panam, ele é da facção dos Adventistas, e essa moça aqui, que é a Shen Yufei, ela é da facção dos Redencionistas. Então os dois ali estão tentando, existe uma briga entre os dois ali dentro da organização Fronteiras da Ciência. Até aqui a gente não tinha muito claro isso, mas a gente vai ver exatamente nesse episódio o motivo dessa coisa toda, né? Então tem essa briga entre os dois aqui, e daí entra na coisa o marido da Shen Yufei, que é o Wei Sheng, né? Que é esse rapaz aqui, ele é um matemático muito brilhante, coisa e tal, e ele já está trabalhando há algum tempo tentando achar um modelo dos 3 corpos. Então ele querendo fazer um algoritmo dos 3 corpos e coisa e tal. E no final do episódio 19, ele consegue achar esse algoritmo, ou pelo menos um algoritmo que ele acredita que vai funcionar, né? Então esse é o final do episódio 19, o último episódio, que é o episódio 20. Infelizmente, porém, eles entram no jogo para testar esse modelo do Wei Sheng, e chegam à conclusão de que não funciona também. O problema dos 3 corpos é um problema insolúvel, né? E no final das contas, a população desse mundo imaginário, que eles chamam de Trisolares, né? Que é esse mundo do jogo, que tem 3 sóis e coisa e tal, não tem solução. E aí eles chegam à conclusão de que a única alternativa para um planeta desse tipo é justamente eles acharem um outro planeta que tenha uma estrela só e que eles tenham estabilidade. Por quê? Porque nesse mundo trissolariano do jogo, né, o que acontece? À medida que o tempo vai passando, os outros, haviam 12 planetas no total circulando essas 3 estrelas. E os outros 11 já caíram, já se chocaram com estrelas, já foram consumidos por uma das 3 estrelas. Então, aquele planeta que sobrou, que é o planeta dos Trissolarianos, onde está rolando o jogo, eles percebem que eles não têm alternativa. Eles têm que sair, têm que achar um outro planeta para eles irem. Então, isso foi a conclusão do episódio 20, e não tem alternativa. Não existe solução para o problema dos 3 corpos, né? Quando o pessoal percebe isso, a Shen Yufei, ela fica muito chateada, muito triste, porque ela achava que o modelo lá do Wei Sheng ia resolver o problema dos 3 corpos, e aí ela está muito triste lá no Fronteiras da Ciência, e daí chega o Panam e discute com ela e aponta uma arma para ela, e você lembra, eles têm uma rixa ali dentro, e
um tempo depois, o Shiki Yang informa que ela está morta. Todo mundo, evidentemente, pensou que foi o Panam que matou ela. A briga lá dentro das fronteiras da ciência chegou num nível que um matou o outro. Essa é, né, a conclusão óbvia de todo mundo, mas ninguém tem certeza. Esse é o cliffhanger do último episódio, né? É o fim, o suspense do último episódio, né? Enfim, vamos então ver o nosso episódio 21. O episódio 21 começa com a polícia interrogando o Panam, né? Lógico, todo mundo estava achando que ele tinha matado a Shen Yufei, então ele está aqui na polícia sendo interrogado e coisa e tal. Só que ele está muito tranquilo, né? E ele fala, bom, ainda bem que a Shen Yufei tinha uma câmera mostrando tudo o que estava acontecendo, né? E daí, de fato, a câmera mostra ele chegando, discutindo com ela e indo embora. E depois, ela sozinha, quando ela estava sozinha lá, ela pegando a arma e se matando, né? Então, pela gravação dá para ver que o Panam não tem nada a ver com isso. Foi, mais uma vez, ela é mais uma cientista que está seguindo o caminho aí de tantos outros, né? Então, eu descobri que eu não posso falar essa palavra aqui no YouTube, porque o YouTube não gosta, ele desmonetiza o vídeo se você falar essa palavra. Eu tenho que parar de falar a palavra que é central na trama da coisa, porque o YouTube não gosta, né? Mas enfim, vocês entenderam, né? Então, isso aqui, inclusive, dá a dica para todo mundo que por que os outros cientistas também acabaram fazendo a mesma coisa, né? Lembra, toda a investigação deles começou porque cientistas estavam fazendo a coisa que o YouTube não deixa eu falar aqui no vídeo do YouTube, né? Então, pode ser a mesma situação dela, chegou na situação que não tem como salvar o resultado do jogo, não tem como resolver aquele problema, é um problema que está muito além da nossa ciência, está muito além da ciência como um todo, está no limite da nossa ciência, né? E daí isso deu um desespero nela e ela acabou cometendo esse ato de loucura, e é muito triste a coisa, mas lógico, o pessoal fica chateado com o Panam, mas não tem o que fazer, o cara não tem culpa, né? Não foi ele que matou ela, né? Eles comentam com o Wei Shen sobre a morte da Shen Yufei, né? E daí, lógico, o Wei Shen fica muito chateado e coisa e tal. Por mais que o casamento deles fosse um casamento meio que de mentirinha, não era um casamento de verdade, ainda assim eles tinham ali um companheirismo e coisa e tal, e acabaram criando algum sentimento. E a questão toda é que não dá para ver muito bem se a grande dor dele é porque ela fez o que ela fez, que a gente não pode falar aqui no YouTube, ou se é porque o modelo dele não funcionou, né? Porque em última análise, para pensar, ela fez o que ela fez porque o modelo dele não funcionou, né? Ou seja, uma coisa realmente complicada é que ele pode entender como tendo uma parcela da culpa nessa história. Então tem uma cena muito triste em que ele vai no velório dela, lá no necrotério, né, reconhecer o corpo dela, enfim, e aí começa a fazer um monte de conta matemática lá no lençol dela, o cara fica desesperado. Ele já era meio maluco antes, depois dessa deve ter ficado completamente maluco, né? E aí tem uma discussão muito grande entre o Shiki Yang e o Wang Miao, porque eles estão tristes com a morte da Shen Yufei, porque eles até ali eles achavam que ela era a má da história, ela que era a comandante da Organização Fronteiras da Ciência, era ali que os cientistas iam antes de fazer a coisa que a gente não pode falar aqui no YouTube, e então eles achavam que ela que estava por trás dessa história toda. E agora ela acabou fazendo a mesma coisa, então ela na verdade era uma vítima, não era a causadora da coisa, daí eles ficam chateados com isso, coisa e tal. Tem uma discussão entre eles, e o Shiki Yang fala para o Wang Miao justamente que, olha, a gente não tem tempo de ficar remoendo nossos erros, de ficar remoendo o nosso passado, a gente tem que ir em frente, porque se a gente não continuar investigando esse troço, mais gente vai acabar sendo afetada por isso, né? É bem interessante a dinâmica dos dois, eu vejo isso porque o Wang Miao é aquele cara que é extremamente inteligente, mas tem digamos, um coeficiente emocional
relativamente baixo. É o típico cientista mesmo, né? O cara extremamente brilhante, mas tem uma certa dificuldade de interação, de lidar com as coisas da vida, ao passo que o Shik Yang é, teoricamente, um cara mais bruto, assim, um cara que não é particularmente brilhante, mas tem mais essa pegada de segurar o emocional, né? E daí acabam fazendo uma dupla bem interessante nisso daí, em vários pontos ao longo da história, um segura a bola do outro pela questão da inteligência, né? Enfim, os dois estão brigando ali, discutem, coisa e tal, e aí, de repente, o Wang Miao recebe o e-mail para aquela reunião referente a quem estava jogando o jogo Tribori. Vocês lembram, já há um tempo atrás, quando ele terminou de jogar o jogo, quando ele avançou na solução do jogo, ele recebeu um e-mail falando, olha só, você foi qualificado para participar de uma reunião de jogadores do jogo dos 3 corpos e coisa e tal, né? E daí ele recebeu um e-mail, olha só, vai ser amanhã às 19 horas e 31 minutos, no lugar tal, assim, num teatro vazio lá de Pequim e coisa e tal, beleza. Aí ele falou, não, tem que ir. E aí foi justamente nessa situação que o Shik Yang falou, não, cara, a gente não pode parar de investigar, não, você tem que ir lá, você tem que tentar pegar mais informações, saber o que for possível para a gente continuar essa investigação, né? E aí, esse encontro foi mais ou menos isso daqui que vocês estão vendo aqui na tela, né? Um grande palco cheio de umas esculturas meio estranhas aí, né? Pós-modernas e coisa e tal. E tinha um grupo pequeno de pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas no total, que foram convidadas, que eram jogadores do jogo, que foram muito à frente. E quem está falando aqui, adivinha, é o Panam. E aqui é que é a coisa toda que vai ser a explicação da história toda, né? Porque o pessoal começa a falar do jogo, começa a falar que gosta do jogo e coisa e tal, e aí o Panam pergunta, e o que vocês achariam se isso daí fosse uma civilização alienígena real? E daí ele explica a situação toda, né? E fica claro para todo mundo a história toda. Para mim já estava meio que óbvio muito antes disso daqui, essa história aí, né? Como eu falei para vocês, o jogo justamente era para explicar para as pessoas que não tem jeito, essa civilização ela tem que vir para algum lugar, e ela tá vindo para onde? É lógico, ele fala lá, ele cospe os feijões todos, como o pessoal diz, né? Ela tá vindo aqui para a Terra. Então, e ele ainda pergunta para o pessoal, o que vocês acham disso, né? Vocês acham que isso é correto? E, para surpresa minha, inclusive, a maior parte das pessoas ali aderiu à facção adventista do Panam, né? A facção adventista, ele também deixou claro isso, porque ele descreveu o propósito dela junto com o pessoal explicando. Qual que é a facção adventista, né? É aquela facção que ela acha que a raça humana está errada e está torcendo para os aliens chegar aqui para acabar com a raça humana e dominar tudo, que vai ser melhor para o futuro do planeta Terra sem a raça humana aqui. Eu sinceramente acho esse tipo de pensamento uma idiotice, né? Ou seja, se você está se excluindo de um possível mundo futuro, então que lógica tem tudo, né? Então me parece uma coisa sem sentido, mas essa é a lógica dele. E como é que eles explicam isso aqui, né? Eles explicam fazendo uma comparação dos antigos Incas e Maias e o pessoal ali de Tenochtitlan, ali no México, com os conquistadores espanhóis, né? E ele fala, não, de fato os conquistadores espanhóis chegaram ali na América e basicamente dizimaram o pessoal todo que morava ali, mas de repente isso foi positivo. Por quê? Porque se você parar para pensar, o pessoal ali matava gente, né? Tinha aqueles sacrifícios de arrancar o coração da pessoa no alto da pirâmide, e era realmente uma coisa barbárica, né? Ou seja, os conquistadores espanhóis chegaram e destruíram todo mundo. Então, eles pagaram o pecado do que eles faziam ali, né? E, por outro lado, também, o outro lado dessa analogia que ele faz com os conquistadores espanhóis é justamente que a tecnologia espanhola era tão mais avançada do que a dos incas, astecas, do pessoal lá de Tenochtitlan. Na verdade, era mexicas, né, quando eles chegaram, os espanhóis, né? Enfim, já era tão mais avançada que os habitantes nativos da América não tinham nenhuma chance, né? Os espanhóis foram lá e conquistaram tudo, né?
Eu acho essa analogia não tão correta, porque a verdade é que, embora os espanhóis tenham chegado e matado uma boa parte dos índios, a verdade é essa, a verdade é que não matou todos não, tá? Ainda tem um bocado de gene da época dos pré-colombianos aqui na América Latina como um todo. Aqui no Brasil tem um monte de gente com sangue indígena ainda. Não foi uma zerar a coisa completamente. Ao passo que esses trissolarianos chegando na Terra seria realmente uma coisa de dizimar toda a raça humana. Mas aí o curioso é isso, né? Quase todos aceitam esse ponto de vista adventista do Panam, que temos que limpar tudo mesmo. Sobram 3, na verdade 4 aceitam esse ponto de vista. Aí o Panam pergunta isso para o Wang Miao. E você, o que você pensa disso? E ele fala, eu penso como vocês e coisa e tal. Me deu a impressão que ele está falando isso, não porque ele concorde mesmo com isso, mas porque ele quer continuar investigando a coisa. E ele imaginou que se ele não investigasse, não continuasse ali, ele não teria mais informações. Então ele falou meio que de mentirinha, que ele concordava com eles. Foi isso que eu entendi, mas não deixou claro aqui na série, né? E aí teve 2 caras que eles mandaram embora porque eles não concordavam com esse ponto de vista adventista, né? E depois que esses 2 caras foram embora, então os 5 que sobraram, né, junto com o Panam, ele falou para eles, olha, sejam bem-vindos a Eto, que é a Eto, agora eu posso falar, não tem mais spoiler, eles explicam ali, é Earth Trisolarian Organization, ou seja, Organização Terra Trisolares. Ou seja, é uma organização de humanos que é dirigida pelos trissolarianos. E aí eles explicam também que toda a história que eles estão vindo para cá, que eles vão chegar e coisa e tal, mas ainda por enquanto só deu esse encontro, né? Mas já explicou um monte de coisa, já explicou agora tudo que a gente meio que já estava caminhando para isso, né? Mas explicou a coisa toda. Sim, os trissolarianos existem, eles estão vindo para a Terra, estão vindo para a Terra por quê? Porque o mundo deles não tem solução, eles não têm como ficar lá, se eles continuarem lá, vai acabar destruindo totalmente, acabando com tudo, então a única alternativa deles é vir para o planeta Terra, né? E aí tem umas perguntas que o pessoal faz que são interessantes, e que eu vou botar um aviso de spoiler aqui, porque eu vou responder algumas dessas perguntas com partes que tem lá na frente nos livros. Na verdade, não é nem nos livros do Liu Cixin, é num livro que foi escrito depois por outro autor, mas que foi chancelado pelo Liu Cixin. O Liu Cixin falou, isso aí tá razoável, faz parte da história, isso daí também. É o livro The Redemption of Time, do Bao Shu, que é um outro autor, não é do Liu Cixin, mas o Liu Cixin deu o ok dele nesse livro. E nesse livro, então, ele explica algumas coisas sobre os Trissolarians, além do que a gente sabe na série, e eu vou falar isso depois do spoiler. Bom, uma pergunta que eles fazem é como são os Trissolarians? E daí a gente tem algumas informações disso nesse livro, né? Primeiro, eles são muito pequenininhos. São seres que no nosso planeta seriam quase microscópicos, né? O que faz sentido se você parar para pensar, porque lembra que no mundo do jogo, os seres que estão lá, eles podem se desidratar e ficar inertes durante um tempão? Isso não tem como fazer com um organismo do tamanho do corpo humano, né? Você não teria como fazer isso. Mas organismos pequenos, mesmo aqui na Terra, tem vários organismos pequenos, por exemplo, aquele urso d'água, né? O tardígrado, né, que também é conhecido como urso d'água, que é aquele serzinho microscópico, ele faz isso, ele joga fora toda a água dele e fica num estado inerte, coisa e tal. Então faz sentido isso. Outra coisa que ele explica é o seguinte, que não tem um só trissolariano. Lembra que lá no jogo, de tempos em tempos, acontecia uma tragédia e morria todo mundo no mundo e começava o mundo de novo? Pois é, a cada interação dessa eram outros seres, então não era exatamente o mesmo ser, não. Cada uma dessas interações surgiu uma nova civilização com seres diferentes. A vida renascia do zero, coisa e tal, evoluía até chegar num patamar cada vez mais alto, e daí repara como é que não dá para saber como eram os Trissolarios, porque eram vários, foi uma sequência de seres nessa situação. E eles aprenderam a deixar informações de um para o outro
de forma que quando uma nova civilização surgia, ela já tinha carga de informação da civilização anterior e conseguia avançar um pouquinho mais e coisa e tal, mas sempre naquele negócio com o risco de ser totalmente destruído e voltar milhões de anos e coisa e tal, e ter que fazer tudo de novo. Então, essa que é a ideia, né? Então, o Trisolaris era um bicho pequenininho, mas extremamente mais avançado que a Terra. Aliás, em determinado momento aqui, o pessoal pergunta, mas a última simulação que a gente participou, eles estavam mais ou menos no nosso nível de tecnologia, né? Aí o pessoal falou, não, peraí, o nosso nível de tecnologia, eles estavam na interação 192, ou seja, por 192 vezes o mundo dele foi totalmente varrido, voltou ao nível celular, e a vida se desenvolveu de novo até chegar numa criatura inteligente, um Trissolariano, e o Trissolariano novo aprender o que o anterior deixou, e daí continuar evoluindo, coisa e tal. 192 vezes eles chegaram no nosso nível de tecnologia, né? O que aconteceria, por exemplo, se eles tivessem 1900 vezes, 1900 ciclos, né? A gente não sabe quantos ciclos eles tiveram no total. Então eles são, na verdade, muito mais avançados tecnologicamente do que a gente. O ser humano não tem nenhuma chance, é o que o pessoal, os adventistas acreditam. Ele acha que é isso mesmo, o ser humano é mau, o ser humano tem que ser destruído pelos aliens, né? E aí então eles fazem o juramento e entram para a ETO, né? A Earth Trisolarian Organization, Organização Terra Trisolaris. E aí, evidentemente, o Wang Miao volta lá para a investigação, fala para o Xiqiang e aí pronto. Aí esclareceu a coisa toda, ficou todo mundo sabendo que, olha só, não, na verdade, então, no final das contas, existe mesmo um extraterrestre. O que a gente está lutando contra são os extraterrestres, né? É esse povo lá de Trisolares que está vindo para a Terra. E aí eles fazem lá ele explica lá pro Xiqiang, coisa e tal. E, curiosidade, né, o mural que tem na sala deles, por um acaso, tem 3 sóis, né? E aí os chineses chamam essa reunião com o resto do mundo, né? Lembra que tem essa sala de combate aí, que eles estão tentando resolver o problema dos cientistas. E aí eles falam, olha, agora a gente já sabe contra o que a gente está lutando. A gente está lutando contra uma raça alienígena que está vindo para o planeta Terra. Isso, evidentemente, deixou todo mundo apavorado, mas o primeiro ponto que todo mundo concorda que eles têm que fazer é entender o que é essa organização Terra Trisolaris, essa ETO, né? Então eles vão começar a investigar isso, cada um em seu país, para pegar essas pessoas da ETO e ver o que se sabe disso daí, pegar mais informações sobre isso daí. Nesse meio tempo, o Xiqiang ele vai falar com a Mu Xing. Lembra a Mu Xing, que é aquela repórter que ficava enchendo o saco dele no início e coisa e tal? Ela é muito ligada ao Panam, né? E ela já estava desconfiada que tinha alguma coisa errada com essa história toda e coisa e tal. E aí o Xiqiang que conta para ela, olha só, o Lorde dessas pessoas, o Senhor, né, que essas pessoas falam, é essa raça alienígena, são os Trissolarianos. Então os Trissolarianos são os senhores que comandam esse pessoal todo e que vão chegar aqui e vão destruir toda a vida na Terra e coisa e tal. E ele pede a ajuda dela para pegar informações com o Panam, porque sabe que ela é próxima do Panam. E aí ele fala para ela, a gente está planejando, a gente está querendo fazer um hacking no computador dele para tentar pegar as informações dessa organização. E aí ela passa para ele um pendrive, falando para ele assim, olha só, na verdade eu já fiz isso. Como repórter, ele deu mole lá com o computador dele, eu botei um cavalo de Troia lá e peguei já toda a informação que tem no notebook dele. Só que essa informação está criptografada, eu não consigo ler porque ela está criptografada. Aí ele falou, não, isso aí eu resolvo, né? Porque ele tem lá aquele grupo de defesa lá que tem computadores muito fortes e consegue então fazer esse tipo de coisa. E de fato, eles começam a desvendar toda a organização Terra Trisolaris, né? Identificar todos os membros dessa organização no mundo todo, planejam uma grande invasão, aí, prender todo mundo e coisa e tal. E o pessoal tá achando que isso aí é uma grande novidade, coisa, pô, o Panam vai ser pego de surpresa, né? E não, ele já está conversando aqui com o cara que ele conversa no computador, que agora a gente sabe que é o Evans, né? O Mike Evans. Ele fala, aqui aparece o Mike Evans lá no barco, né? Que é o Costa Vermelha 2. Então eles falam, não, tudo bem, não tem problema não.
isso já era esperado que ia acontecer. Não se preocupe, porque a comandante não está nos livros, né? A comandante não está nas fichas ali de indicação. Então, eles estão tranquilos, não tem problema e coisa e tal. Ou seja, eles sabem. Por que eles sabem? Porque os Trissolarianos sabem. Se os Trissolarianos sabem, todo mundo sabe ali naquela história, né? Enfim, deu a entender que agora resolveu um monte de problemas nessa história, né? Explicou, no final das contas, exatamente o que está acontecendo. E você pode pensar assim que acabou o mistério? Bom, no final do episódio aqui, aparece só uma cenazinha bonitinha do Wang Miao com a filha dele, né? Ela falando dos aliens e coisa e tal, e ele falando, eu não sei se tem alien, se não tem, e coisa e tal, aquele negócio todo, uma cenazinha emocional só, né? E depois tem propaganda chinesa aqui. Mas enfim, vamos fazer então as nossas conclusões desse episódio, né? E bom, a primeira conclusão é que realmente esse episódio esclareceu, fechou um monte de pontas que estavam soltas nessa história, né? De fato, está vindo uma civilização externa para a Terra, os Trissolarianos existem, é um pessoal que tem um planeta de 3 sóis e coisa e tal, tudo que a gente já imaginava realmente é o ponto central dessa história. Mas para pensar, tem um monte de coisa que não foi esclarecida ainda. Por exemplo, eles não esclareceram ainda como é que foi a questão do contato, porque eles sabem, agora eles já perceberam que, né, não preciso botar aviso de spoiler, porque é óbvio que quem fez o contato foi a Ye Wenxi, né? Todo mundo sabe agora, ela trabalhava num negócio de contato com extraterrestres, então não tem como ela não ter feito esse contato, né? Então a gente já sabe disso agora, mas a questão toda ainda é como que ela fez esse contato, porque para pensar. Esse projeto começou lá na década de 1960 e durou até 1980. E lembra, para ela mandar uma mensagem e receber uma mensagem, para a estrela mais próxima do planeta Terra são 4 anos. Então seria um ciclo de 8 anos só para falar um oi, tudo bem? Beleza, e contigo, né? Só isso seriam 8 anos essa mensagem. Então como é que eles conseguiram esse contato todo? Como é que eles têm essa tecnologia alien toda aqui no mundo, né? Então, assim, ainda resta essa dúvida, né? Como é que pode? Como é que eles conseguiram fazer essa comunicação tão rápido com o alien? E mais do que isso, eles estão vendo que é lógico que foi o alien que botou aquela numeração na retina do Wang Miao, né? Lembra que isso aconteceu lá no início, no episódio 2 ou 3, ele começa a ver na frente dele um número decrescente que já está agora em torno de 15 dias. Está diminuindo os dias, né? Começou com 49 dias, agora está com 15 dias a numeração dele. Mas como que eles fazem isso? O que significa isso? Como que eles fazem esse tipo de coisa, né? Então ainda tem um monte de mistério para esclarecer nesse negócio. E lógico, o que eles querem saber é de onde é que vem essa civilização, quanto tempo vai levar, quando é que ela vai chegar e quais são as intenções dela, né? E aí que o negócio pega, porque como você sabe, o pessoal adventista está querendo que eles venham para cá para destruir a civilização toda mesmo. E pelo visto é o pessoal adventista que está conversando com os aliens. São eles agora, é a ETO agora que conversa com o alien. A coisa pode ter começado com a Ye Wenxi, começou com o Ye Wenxi, mas agora é a ETO que está fazendo essa comunicação com os aliens. Então, o que exatamente esse pessoal está conversando? Quais que são os planos, né? Então ainda tem um bocado de mistério, e eu vou te falar mais uma coisa, tem mais um monte de reviravolta também nessa série ainda para acontecer, hein? Não percam os próximos episódios.